Oi, famílias abençoadas, benditas do Senhor. Estamos aqui para mais um culto da família, para nós estarmos ministrando aquilo que o Senhor tem para esses dias, para as nossas vidas. Nós queremos lembrar que vocês vão ouvir o áudio, vão anotar os versículos, depois vão estar lendo e compartilhando e no final vocês vão estar orando em família. Hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês acerca do louvor. E o louvor é um ato que envolve a família daqueles que creem em Deus. Então o louvor, na realidade, é um estilo de vida. É uma maneira de a gente se apegar a Deus de uma maneira mais forte do que o normal. E a exemplo disso, né, o salmista sempre fala sobre esse louvor, né, de uma forma tão tremenda, de tanta intimidade com Deus, que a gente vê como que Deus move através dos louvores. No livro de Salmo, no capítulo 9, no verso 1º, no verso 2º, diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, e o teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. No versículo 9 ao 11 também diz assim: O Senhor também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara os que o buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos ou as suas maravilhas. E também o louvor, ele cria ambientes, né? Então, assim, nós sabemos que em um ambiente onde as pessoas estão brigando, falando palavrões, discutindo, então esse ambiente é criado um ambiente ruim, um ambiente hostil, onde as pessoas ficam tensas e normalmente as consequências desse comportamento não são muito boas. No entanto, com relação ao louvor, quando nós começamos a louvar a Deus, nós criamos ambientes, né, propícios as coisas que a gente gostaria que acontecesse, né? Nós podemos criar um ambiente de louvor para cura, nós podemos criar um ambiente de louvor para ensino, para libertação, para júbilo, para alegria. Então, assim, o louvor, ele é uma ferramenta que a gente cria ambiente com eles, né? Então, também o louvor, ele é considerado como uma arma de guerra. E a gente tem um exemplo, né, de Josafá, quando Judá, né, estava cercado, né, pelos moabitas, pelos amonitas e pelo povo de Seir que habitava nas montanhas. Eles cercaram Judá para invadir Judá. Só que naquela época Josafá era o rei de Israel. E qual foi a postura de Josafá? A primeira coisa que ele fez foi consultar o sacerdote para saber o que estava no coração de Deus, a estratégia, o que eles deveriam fazer, lutar ou qual seria a direção de Deus. Então, o que eles começaram a fazer? Josafá reuniu o povo, primeiro ele ouviu o sacerdote, reuniu o povo e orientou o povo o que eles deveriam fazer. Então, nesse momento, né, assim, o que está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 20, no verso 21 a 24, diz assim: Aconselhou-se como o povo ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E continua dizendo, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos habitantes do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo da emboscada de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. No versículo 24 diz assim: Tendo Judá chegado ao alto que tinha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E antes disso, né, Deus tinha falado para Josafá através do profeta, né, que essa guerra não é vossa,
Então tem momentos na nossa vida que a gente acha a gente que tem que lutar, nós que temos que fazer, ainda que a gente crendo no Senhor, e muitas vezes nós buscamos confiar no nosso próprio braço, mas existem momentos na nossa vida que verdadeiramente a gente precisa confiar completamente em Deus. Então, no ambiente de louvor, ele cria uma maneira assim de da gente receber de Deus uma estratégia daquilo que verdadeiramente a gente precisa de fazer. E às vezes, né, Deus ele faz um mimo pra gente, fala assim, ó, essa guerra você não precisa fazer nada não, pode deixar que eu vou lutar para vocês. Então, na realidade, né, o louvor ele move o coração de Deus de uma maneira sobrenatural para nossa alegria. E o louvor é algo espontâneo, é algo que sai do nosso coração. O louvor ele vai engrandecer o nome do Senhor. E isso independe de circunstâncias, né? Nós vamos ver em Atos 16, 25 e 26, que nós vamos louvar o Senhor antes mesmo de nós alcançarmos a bênção, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor como súplica, como ações de graça, como petição. E aqui fala da história de Paulo e Silas, né, que está no versículo 25 e 26, diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, o que nós podemos ver aqui? Por causa de uma decisão de louvar a Deus, independente das circunstâncias. Então eu não sei quais circunstâncias hoje está na sua casa. Sabemos que no mundo todo hoje as circunstâncias, a luta que nós estamos passando, medos, preocupações, sabemos disso. Mas dentro da sua casa hoje, da sua família, quais circunstâncias vocês ainda estão se vendo presos? Que ainda estão com dificuldade de sair mais do que vencedor dessa luta. Comecem a louvar. Comece a louvar como casal, comece a louvar com seus filhos, comece a glorificar o nome de Deus, porque esse de repente vai chegar na tua vida. Ontem eu estava conversando com um irmão e ele estava compartilhando isso, que ele leu na palavra quanto de repente, quantas coisas mudam quando Deus age. Deus vai agir a nosso favor. Então não se preocupem, simplesmente louvem, porque os alicerces, tudo aquilo, todo o grilhão, toda a porta fechada, todas as coisas que vêm contra a nossa casa, vai bater em retirada, porque o louvor, a alegria do Senhor é sobre a nossa vida, como o Cláudio falou. Nós podemos mudar a atmosfera da nossa casa com louvor. Quando nós colocamos um louvor, ou para um louvor que tem algum músico cantando, tocando, se você não é levita, se você, né, não sabe tocar, canta, não tem preocupação de estar afinado ou desafinado. Cante para o Senhor de todo o seu coração, glorifica o Senhor, cante através dos salmos, cante através da palavra e você vai ver o que Deus vai fazer. Então, eles não sabiam o que Deus ia fazer, eles estavam presos, a condição não era boa, mas eles louvaram e de repente Deus fez. E é assim que Deus vai fazer com a nossa vida, de repente. Em Filipenses 4, de 4 a 7, também Paulo numa prisão, ele fala outra coisa tremenda aqui pra gente. Ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é a paz de Deus. Quando a gente começa a glorificar, quando a gente se regozija no Senhor. Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei quanto tempo que eu vou estar nessa quarentena, eu não sei, é final de abril até dia 20, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. A minha casa vai ter louvor e gratidão a Ti, independente das situações.
porque é a paz de Deus que vai guardar os nossos corações. Então, louvor não significa a gente negar as circunstâncias. Eu vou louvar porque para fingir que não está acontecendo nada. Não é. O louvor não é dessa maneira. O louvor, na realidade, como diz o salmista no Salmo 34, versículo 1, ele diz, né? Louvar em todo tempo. Então o louvor ele não tem um momento de acontecer, mas na realidade o louvor é uma coisa que precisa acontecer em todo tempo. Circunstâncias boas, circunstâncias ruins, isso é, em todo tempo. E a nossa casa, né, esse momento que estamos vivendo, nós podemos, na nossa casa, criar um ambiente de louvor ao Senhor, como família, um louvor coletivo. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 28, diz assim, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então, por que Crônicas está registrado isso, né? Tributar ao Senhor, ó famílias, porque se uma pessoa louvando a Deus já agrada o coração dele, imagina essa adoração, esse louvor coletivo. E na realidade é como se nós estivéssemos assim, concordando, exercendo o poder da unidade. Assim, nós sabemos que a unidade ela atrai a presença de Deus. Agora imagina a gente louvar o Senhor na unidade do louvor. Então, certamente, quando nós temos essa atitude, nós fazemos um altar, nós criamos um altar para a presença de Deus. O que significa altar? Altar é um lugar onde Deus fala conosco. Então, assim, esse altar criado em nossa casa, a gente pode, como família, ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós falamos coisas para nossos familiares, eles não nos escutam, por conta da dificuldade, talvez o momento, né? O ambiente não seja propício para isso, mas quando nós louvamos junto ao Senhor, então nós conseguimos criar uma comunicação em família e com isso Deus consegue falar no coração de todos. Então quando nós criamos um ambiente de louvor em família, sabe o que acontece? Deus fortalece a nossa fé, Deus fortalece a nossa vida, traz cura no emocional, traz curas físicas. O Senhor faz toda uma obra tremenda de restauração da nossa família quando nós criamos esse altar para a presença dEle. E também o Senhor abre o nosso entendimento, né, para que a gente possa fazer a leitura dos dias que nós estamos vivendo. Então assim, nesses dias que estamos vivendo, é tão diferente de como era antes, até nesse momento é um momento de louvar, até esse momento é um momento de adoração. Porque Deus quer conduzir nossas vidas em todo o tempo. E o que é tremendo é que esse papel de ensinar a nossa geração, a nossa descendência a louvar o Senhor está sobre as nossas vidas. Os nossos filhos, desde pequeno, podem aprender esse louvor a Deus. E eu, por exemplo, como vó, todas as vezes que eu ia fazer os meus netos dormirem, e quando criança também, mas mãe, a gente às vezes não tem tanto tempo igual tem a avó, A avó já é um outro tempo da vida. E eu cantava sempre um louvor para o meu neto, um dos meus netos, e eu canto para todos eles. Mas todas as vezes que eu cantava aquele louvor, o Espírito Santo está aqui, ele começava a ter sono, ele tinha um soninho, e todas as vezes que eu canto até hoje, ele pensa que esse louvor é um louvor de dormir, é um louvor de acalmar o coração. E o que é isso? É porque eu começava a profetizar na vida dele. Querido, quando nós cantamos louvores ao Senhor, a gente atrai a presença de Deus. O nosso lar é um altar para o Senhor. O nosso lar é um altar de louvor e adoração para agradar ao Senhor. E no Salmo 145, 4, diz assim, 2 até 4 diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Nós vamos anunciar
as obras do Senhor através de louvar, de glorificar o nome do Senhor, de falar: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha força, Senhor, eu não temo nada porque Tu estás comigo. Isso nós vamos passando de geração em geração, porque Deus está na frente de todas as nossas batalhas. Então o louvor ele deve ser ensinado. Quando nós colocamos o louvor e começamos a cantar junto e começamos a dançar na presença de Deus com os filhos, com os netos, isso mexe o coração de Deus e isso vai ser passado para outra geração. Nós precisamos trabalhar isso e não permitir que a nossa próxima geração percam esse momento de louvor e de adoração e de uma vida em intimidade com o Senhor. E no Salmo 146:10 diz assim: o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. Então profetiza isso sobre a tua casa, louve com a tua família, que você já levante colocando louvores, começando realmente se colocando diante do Senhor. E no Salmo 150, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Queridos, nós estamos respirando, é porque o Senhor tem dado esse ar para as nossas vidas. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos dado alegria no meio de tribulação, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem um sopro de vida sobre as nossas vidas. Então louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se nós estamos hoje vivos, com saúde, com bênção, ensina os seus filhos a agradecer pelo Senhor, louve ao Senhor na hora do alimento, agradeça ao Senhor pelo alimento, porque em todo o tempo da vida dele, ele vai lembrar que todo alimento que está na nossa mesa, o Senhor tem abençoado, e isso é motivo para glorificar o nome do Senhor. Então, esse é o nosso desafio para vocês hoje. Como família, louvem ao Senhor. Escolhe um louvor hoje, coloque, comece a cantar, comece a profetizar, comece a trazer a bênção do Senhor para o altar de adoração e louvor que é a nossa casa, que é a nossa família. Então, pega esses versículos para entender assim, o que Deus quer fazer nesse tempo especial que vocês estão separando agora para estar diante do Senhor como família. Leiam esses versículos, conversem entre vocês sobre o que vocês estão entendendo sobre isso. Crie esse ambiente de louvor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa muito diferente, nesse tempo que vocês vão estar praticando, assim, buscando esse louvor a Deus. Então assim, e não deixe de compartilhar isso com outras pessoas que o Espírito Santo de Deus colocar no coração de vocês. Ligue para eles pelo FaceTime, converse, divide o pão, converse com essas outras famílias que Deus tem colocado no teu coração, enquanto nós estamos isolados, vamos dizer assim, mas estamos isolados fisicamente, mas não podemos entrar em contato com essas pessoas, tá falando com elas, dando uma palavra de incentivo, de encorajamento, da mesma maneira que Deus está movendo o coração de vocês. Deus abençoe. Que Deus abençoe.